Paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe a todos. Eu convido os irmãos a meditarem comigo na palavra, lá em 1 Pedro 3, versículos 15 e 16. E já convido os irmãos a lerem depois e meditarem também a partir do 13 até o 17. Mas vamos ficar só com 15 e 16 porque é um devocional, né, irmãos? Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Irmãos, nós temos vivido dias difíceis, não é mesmo? Tudo o que nós cremos, o que nós sabemos que é bom, que é verdadeiro, tem sido considerado pelo mundo como algo mal, como algo mentiroso. A mentira tem se transformado em verdade. Aquilo que não é bom tem sido considerado bom, excelente. E tem hora que nós ficamos com vontade de subir logo, né, irmãos? Vem, Senhor Jesus, eu quero mesmo subir logo, porque esse mundo tá difícil de viver. E eu busquei o Senhor falando algumas coisas, de situações que eu tenho vivido, e encontrei nessa palavra a resposta que eu estava precisando. De como eu questionava como me comportar, como falar de Jesus onde está sendo proibido falar de Jesus. Como que a gente faz, né? E essa palavra veio como um direcionamento. Primeiro que eu vejo aqui já no versículo 15, nessa tradução, né, que eu estou lendo é a NVI. Versículo 15 começa assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Deixa eu achar outra versão. Na nova versão transformadora, diz assim: em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor da sua vida. Eu gostei dessa versão que diz: antes, façam Cristo como Senhor no coração. Santifiquem a Cristo como Senhor no coração. Eu penso que antes de querer fazer alguma coisa, antes de querer demonstrar alguma coisa, eu preciso ser. Eu preciso cuidar daquilo que está no meu coração, no meu interior. Eu me lembrei de duas perguntas que Jesus fez lá em Marcos 8. Quem as pessoas dizem que eu sou? E depois pergunta você: quem eu sou para você? Quem você diz que eu sou? Então isso tem que ter muito claro para nós hoje, que nós precisamos saber quem Cristo é para nós, quem Ele é, o que Ele representa para nós. Nós vamos saber a razão da nossa esperança quando nós tivermos o Senhor, Jesus como Senhor do nosso coração. E aí vem a segunda pergunta: quem Jesus é para as outras pessoas? Sabendo que muitos não vão concordar com aquilo que a gente crê. E o que mais as pessoas estão querendo hoje é respeito às diferenças. Isso não é errado, irmãos. Não é. Tenho certeza que Jesus não é contra isso. Sermos respeitosos com as outras pessoas. Tanto que no versículo 16 está falando que é para a gente explicar a razão da nossa esperança, e a razão da nossa esperança é Jesus. Então, para a gente explicar o que a gente crê, para a gente falar de Jesus para as outras pessoas, tem que ser com mansidão e respeito. Não tem outra forma. Na outra versão fala que façam-no, porém, de modo amável
e respeitoso, tanto mansidão como amabilidade são frutos do Espírito Santo. Não tem outra forma senão trazendo o Espírito Santo, tanto por nossa causa, para que a gente saiba se colocar de forma amável, mansa, respeitosa, como também por conta do outro. Não há quem aceite a verdade se não for convencido pelo Espírito Santo. Então eu recebi como orientação para mim isso, porque eu pensava, eu vou ter que me calar? Eu não posso mais falar o que eu creio? Eu não posso mais falar de Jesus? Eu não posso falar mais um Deus abençoe? Eu não posso mais falar um vai com Deus? Vai chegar um ponto que não vai ser possível, irmãos. Eu acredito que vai chegar esse ponto. Como que a gente vai fazer? A gente precisa estar sempre cheio do Espírito Santo, para que a gente tenha o fruto dele em nós e a partir daí a gente consiga ganhar as pessoas, porque as pessoas estão querendo ser respeitadas, as pessoas estão querendo algo que elas não têm. Então nós não podemos exigir do outro algo que o outro não tem. Nós também queremos ser respeitados, mas as pessoas não vão saber fazer isso. Nós queremos que as pessoas nos ouçam e aceitem a nossa opinião de uma forma amigável, de uma forma que permita um diálogo, mas isso não está sendo possível. Se você for pensar em qualquer assunto, você vai ver que tem o pró e o contra e que não há diálogo entre eles mais. Não há. Política. Não existe mais você poder conversar sobre a política. Não existe, né? Existe algo que quando você vai falar, você não tem espaço para falar, né? As pessoas não querem ouvir, as pessoas querem impor algo. E isso tem sido mesmo muito complicado, muito difícil. E vai afetando os relacionamentos. Vai afetando a maneira como eu me relaciono com o outro, como o outro se relaciona comigo. E se a gente não tomar cuidado, a gente só vai querer conversar com pessoas que pensam iguais a nós. E isso é para todas as pessoas. E fala-se muito em respeito às diferenças, à diversidade. Mas na prática a gente não está vendo isso. Mas eu não tenho como exigir isso de pessoas que não têm o Espírito Santo. Não tem, não tem. Que bom seria se todos tivessem o Espírito Santo para convencer, para trazer fruto do Espírito. Mas infelizmente não é assim. Então cabe a nós, que temos Cristo como Senhor das nossas vidas, passarmos pela transformação que é realizada pelo Espírito Santo, de nós estarmos gerando fruto, dele estar gerando fruto dele em nós, né? E a gente poder fruto é uma coisa muito interessante. Lá vou eu querer falar e olha o tempo passando. Mas fruto é uma coisa muito interessante. Nenhuma árvore dá fruto para si própria. Ela dá para alimentar os outros. Fruto do Espírito é assim. A gente não dá fruto do Espírito para alimentar a gente mesmo. A gente vai direto na fonte. A gente tem que produzir o fruto do Espírito para dar de alimentar para os outros. E eu encontrei nesses versículos, né? Se os irmãos quiserem depois ler, desde o 13 até o 17, eu creio que Deus ainda vai falar muito mais, porque cada um aqui pode estar passando uma situação, pode ter pessoas aqui que estão ouvindo, que estão realmente sendo ameaçadas pela maneira que vivem, por pregar Cristo, e, enfim. E aqui diz que a gente não precisa temer ameaças, que mesmo que nos façam mal por estarmos fazendo bem, que nós vamos ser abençoados. Eu espero que os irmãos não se sintam satisfeitos com essa palavra, com esse devocional, mas que tenham ainda mais fome e busquem ainda mais, porque eu creio que para mim não acabou. Deus está só começando a falar e a mostrar e a me ensinar. Deus abençoe, irmãos. Uma ótima semana.